Sempre com essa alegria, agradecer ao pessoal da cena que veio prestigiar, aos irmãos de Ouro Verde, né? Que estão também prestigiando. Que Deus abençoe todos vocês. Queria pedir para o irmão colocar um minutinho, para a gente fazer uma breve oração, para que Deus traga a palavra e o sentido dessa noite que estarmos aqui. Que Ele traga também o sentido da nossa vida. Que a gente encontre Jesus por esse caminho todos os dias. Então eu te peço, Deus, traga aqui conosco o seu Filho nesse momento, Pai. Traga, Pai, o seu Santo Espírito e ande por essa casa, Pai. Hoje aqui, Pai, traremos a palavra que o Senhor está nos mostrando, Pai. A palavra que o Senhor quer que nós ouvimos, Pai. E também, Pai, que nessa noite vai acontecer um milagre, Pai. Que a sua palavra, Pai, será lâmpada para os nossos pés. Que a cura, Pai, o poder do Espírito Santo também vai estar presente na casa. Então te agradecemos, Deus, por todas essas oportunidades que tem nos dado, Pai. Principalmente por estar aqui e poder vir para a igreja, Pai, e falar em seu nome, Pai, e aprender a sua palavra. Então hoje, Pai, nos glorifica com essa honra, Pai. Desça sobre nós com o seu Santo Espírito. Ó Jesus, coloque em minha boca, Pai, as palavras que serão precisas dizer essa noite. E que sirva, Pai, de orientação e caminho e alegria para o irmão que esteja precisando. Porque todos nessa noite, Pai, vão receber a sua glória e esse milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Nós vamos fazer uma breve leitura com a Bíblia, se os irmãos puderem acompanhar. Então, nós somos em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Vamos cantar. Amém? A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tomas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém. Glória a Deus. A ressurreição de Lázaro é uma narrativa de uma beleza exuberante. Incomparáveis em João 11, a ressurreição de Lázaro é uma história cheia de emoção quando Jesus chorou ao se aproximar do túmulo de um amigo amado. Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro quando estava na Betabara, na Pérea, além do Jordão, no lugar onde João havia batizado. O mestre permanece ainda mais 2 dias na região de Pérea. Jesus então passa o Jordão e vai para Betânia, onde Lázaro mora. A ressurreição de Lázaro é uma história maravilhosa, muito comentada entre as igrejas, os pregadores, muitas mensagens bonitas nas mostrais. Jesus tinha uns amigos na Betânia que chamavam Lázaro, Maria e Marta, 3 irmãos. E Lázaro estava em enfermidade. Porém, as suas irmãs pediram que um mensageiro fosse até Jesus, lá em Betavera, na Pérea, onde ele estava, e comunicasse a ele que o seu irmão estava em enfermidade.
Jesus, recebendo essa mensagem do mensageiro, mandou um recado para as irmãs, que essa doença não era para a morte, pois Lázaro seria abençoado, vamos dizer assim. E esse mensageiro retornou, mas Jesus continuou ali mais 2 dias. Chegando a certo ponto, chamou os discípulos e explicou: nós vamos à Judéia, porque Lázaro está com a sua enfermidade, e ali hoje vai acontecer a glória de Deus. E vindo Jesus a Betânia, onde Lázaro morava, quando chegou lá, Lázaro já tinha falecido. Há 4 dias Lázaro já estava sepultado em uma tumba, ou uma caverna, como se falava na época, e fechado com uma pedra. Nisso as irmãs chegaram até Jesus: mestre, se tu tivesses vindo, nosso irmão Lázaro estaria vivo. Jesus se comoveu de compaixão naquele momento, e aconteceu uma das frases mais bonitas da Bíblia: Jesus chorou. Mas Jesus não chorou somente por Lázaro. Jesus chorou pela separação entre o homem e Deus. Porque lá atrás, no jardim do Éden, quando Adão cometeu o pecado, nós somos também transbordados com esse pecado, no qual a morte nos separaria dos bens, dos queridos e também de Deus. Porque com aquele pecado nós deixamos de ter imortalidade, nós passamos a ter uma vida mortal. Temos que sentir essas dores, essas tristezas. Então Jesus chorou por esse momento, pela separação do pecado que foi causado lá atrás, separou o homem de Deus. Mas Jesus, com toda a sua glória, pediu para que Lázaro, onde ele estava, que alguém movesse aquela pedra, que abrisse aquela caverna, aquela gruta. Mas a irmã questionou: mestre, já fazem 4 dias, está em decomposição. Nesse momento, a gente presta atenção em uma coisa: Marta sempre duvidando da glória de Deus. Assim é conosco também. Sempre nós questionamos: será? O porquê? E para Deus nada é impossível, mas para nós parece que tudo é difícil, porque a fé falha nesse momento. Você deve ter um problema na sua casa, ou passou por um problema, ou está passando por um problema. O casamento termina, o filho que não dá certo, foi para droga e outras coisas mais, e tudo começa a decair na sua vida. Nesse momento, geralmente a gente questiona Deus, ou a gente se desespera, acreditando que aquilo vai ser um pesadelo na nossa vida. Jesus veio para mostrar que para Ele nada é impossível. Para o poder de Deus, nada é impossível. Se você tiver fé, tudo isso vai passar. E você vai estar glorificando a Deus pelos milagres que Ele vai estar fazendo na sua vida todos os dias. Todos os seus pedidos serão atendidos, porque Deus já sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir de você a sua glória, o seu pedido, a sua bênção. Mas porém, também quer ver de você a sua humildade. Na sua casa pode ter enfermidade, pode ter doença, mas nada é eterno, porque Jesus é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Ele sabe tudo, então Ele sabe tudo o que está se passando, e Ele vai curar essas enfermidades, Ele vai trazer tudo que está faltando para vocês e tirar tudo de ruim que está acontecendo e vai levar embora para todos vocês. Jesus pediu para que tirassem aquela pedra e removeram aquela pedra. Essa pedra é a falta de crença que nós temos em Deus. Essa pedra é o que nos separa de Deus. Porque nós colocamos sempre uma fechadura na nossa vida. Nós não deixamos Deus entrar na nossa vida. Nós não convidamos Deus para entrar na nossa vida. Então essa pedra é como se fosse uma fechadura na nossa vida. Ela nos bloqueia de procurar
Então aproveitem em cima dessa pregação o que Jesus fez. Jesus poderia ter curado Lázaro, ele poderia ter chegado a tempo, mas isso já estava escrito que seria para glorificar o nome de Deus. Jesus faria um milagre e chamou Lázaro para fora. Saia, Lázaro. E Lázaro saiu. E ele pediu para que Lázaro, que as pessoas tirassem de Lázaro as ataduras. Essas ataduras que nos bloqueiam, às vezes, de procurar o caminho de Deus. Essas ataduras que dificultam o nosso caminho para a igreja. Essas ataduras que diminuem o nosso tempo para ler a palavra de Deus. Então, Jesus pediu para que tirasse essas ataduras. E essas enfermidades que estavam do lado, lá da composição do seu corpo, fosse embora. Porque para Deus nada é impossível. Para o homem sim, mas para Deus não. E essas ataduras foram tiradas. E você, nesse momento, você está tendo esse momento com Deus aqui, com os irmãos. Então, tire essa atadura da sua vida. Tire para você ser curado, para as enfermidades serem tiradas de você e da sua família e das pessoas que você ama. Porque nesse mundo, se a gente viver com humildade, com simplicidade, tudo é mais fácil. A fartura vem para a nossa casa. A saúde vai nos procurar com mais pressa e a enfermidade vai embora mais rápido. Então, Jesus pediu para que Lázaro saísse para fora. Isso chamou a atenção de todos, porque ali glorificaram o nome do Senhor. Houve um grande milagre. A morte foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe Lázaro para a vida. Jesus vendo-nos chorar, move-se em si, mesmo se compadece do sofrimento humano. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, o mestre se depara com o resultado da separação entre Deus e o homem, ocorrido há muito tempo atrás no jardim do homem. Essa é a história nossa que nós vamos falar hoje, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo particular de Jesus. Para você ser amigo de Jesus, você tem que ter qualidades. Lázaro recebia Jesus em sua casa. Lázaro abria a porta da sua casa para ele. Lázaro abria seu coração. Às vezes a gente tinha enfermidade, naquela época existia uma doença chamada lepra, era contagiosa. Porém, Jesus, ele não se preocupava com isso, porque ele é o dono da vida, da morte, ele é o dono da saúde, da alegria, da tristeza. E ele foi até esse pessoal, e esse pessoal receberam com alegria. É isso que nós temos que fazer, receber em todos os momentos da nossa vida Jesus com alegria. Porque ele está próximo, mas ele é educado. Não é como o nosso inimigo que entra arrebentando porta e janela, invade a nossa vida e quer destruir tudo. Jesus espera ser convidado. Ele só entra se você convidar ele. Jesus é muito como nós. Ele respeita a sua vontade. Porém, ele fica esperando que você o chame e o reconheça. Nessa noite eu não vou estender muito, porque nós chegamos um pouquinho atrasados, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui. A morte é o preço da condenação pela desobediência. Porém, esse não era o desejo de Deus no princípio. Deus não fica feliz por esse castigo. Jesus chorou também por causa daqueles que, com dureza no coração, não criam e não iriam enfrentar a morte sem salvação. Seriam perdidos eternamente. Por quê? Porque não se entregaram ao nosso Jesus, não reconheceram Jesus como nosso Salvador. Então eles teriam que enfrentar a morte sem salvação e seriam perdidos eternamente. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. A morte não é mais o final. A angústia e a tristeza são superados pelo amor e o poder de Jesus. A bendita esperança de que ele trará novamente os seus filhos à vida para nunca mais morrer. Estaremos reunidos com ele eternamente. Porque a igreja somos nós e a nossa casa, o nosso corpo é o Espírito Santo. Nós seremos guiados ao caminho de Jesus e ele vai voltar.
no momento que ele voltar, muita gente vai ficar desatenta. Os ímpios, os arrogantes, os maldosos, os pecadores, aqueles que não querem se entregar. Porém, nós também vamos estar um pouco distraídos. Nós vamos estar orando, como a gente sempre faz, nós vamos estar clamando ao nosso Deus. E Jesus vai levar aqueles que procuraram o seu caminho, que andaram com a palavra e os seus mandamentos. Pois aqueles que ficarem vão ter um sofrimento eterno. Não vão ter a glória que nós teremos, a coroa de estar do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, irmãos, eu queria falar para vocês o seguinte: abre esse coração de pedra, coloque um coração de carne. Olhe para o seu corpo, é a casa do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz com ele. Tudo que você tem nesse corpo é do Espírito Santo. Os olhos, o ouvido, até o seu pensamento. Então purifique-se o máximo que você pode. Traga para a sua casa o amor, o carinho, a gratidão. Ensine isso para os seus filhos, pois esse é o caminho que nós devemos seguir. Então nós temos que cuidar desse corpo também, para que a nossa alma seja curada, que a nossa alma seja salva. E que tudo isso fique para trás, quando a gente subir, porque nada nós vamos levar, nem roupa, nem corpo, nem nada. Mas nós vamos levar o nosso espírito em paz. Então essa noite, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tire a pedra do seu caminho. Desate essas ataduras. Não tenha vergonha de se entregar para Jesus. Mesmo você não vendo ele te vê o tempo todo. Você é parte de tudo que é dele. Ele é a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele entende o que você está sentindo. Porém, você deve se arrepender e não ter vergonha de estar sempre clamando ao nosso Deus e se desculpando pelos seus. Porém, forçando para que não erre mais também. Porque não é simplesmente errar e pedir desculpa. A gente tem que se arrepender do erro. A gente tem que confessar esse erro para que a gente viva em paz. Seria só isso por essa noite, ter um pouco comigo. Queria agradecer os irmãos aí por ter dado essa oportunidade de me ouvir. E que Deus tenha falado alguma coisa que tocou o coração de vocês. Que vocês voltem para casa melhor que chegaram aqui. E encontrem nesse caminho, que seja pequeno daqui em casa, Jesus por ele. E que Jesus pegue a sua mão e te abrace. E que você sinta, como eu estou sentindo aqui, o poder do Espírito Santo. A glória de Deus está nessa casa. E você não precisa falar mais que você viu um milagre. Você vai falar para Deus nesse momento: eu sou o milagre. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.